Shalom, nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre o Aleph Bet e hoje nós vamos entrar na 9ª letra do alfabeto hebraico, que é a letra Tet. O Tet tem o som do nosso T e a sua gematria é 9. A primeira vez em que o Tet aparece é em Bereshit 1:4, que diz assim: E Deus viu que a luz era boa, ou Tov. Então, nós temos aqui que Tov quer dizer bom, agradável, mas não no sentido que a gente conhece, é no sentido de completitude. Então, Deus criou tudo, né? E quando ele via que estava completo, ele olhou para aquilo e ele achou que estava bom. Não, quando ele viu que estava completo, aí sim ele disse que estava Tov. O Tet pictográfico, como vocês podem ver, ele se assemelha a uma cobra enrolada dentro de um cesto. Ok? Então agora vamos entrar no mistério do Tet. O Tet é uma letra paradoxal. Estamos em mais uma letra paradoxal, né? Pois ao mesmo tempo em que ela revela o bom, Tov, ela revela também o mal, Ra. A forma da letra ela é invertida, sugerindo uma bondade oculta ou coberta, como por exemplo a de uma mulher que está grávida. A gente sabe que existe vida ali dentro, né? Dentro da barriga dela, mas a gente não pode ver. Então é como se fosse, né, essa bondade oculta. Só vai deixar de ser oculta quando o bebê sair, né? Pra gente poder ver. No entanto, né, algumas vezes o potencial para a bondade é pervertido e a impureza ou imundície são os resultados. Então, como nós vimos anteriormente, a primeira vez em que a letra Tet é vista é em Bereshit 1:4 na palavra Tov, certo? Então agora nós vamos ler o versículo completo. E Deus viu que a luz era Tov, e Deus fez separação entre a luz, Or, e as trevas, Roshek. Note que mesmo aqui nesse versículo há uma espécie de paradoxo. Deus viu que a luz era boa. Deus viu que a luz era Tov, que era completa. Mas ele separou a luz das trevas, certo? Fazendo assim uma distinção entre ambas. O Tet e o mistério do mal. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas, certo? Então, vamos lá em Isaías 45:7. Eu formo a luz, Or, e crio as trevas, Roshek, e faço a paz, Shalom, e crio o mal, Ra. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, pensando um pouco sobre o que nós acabamos de ler, nós sabemos que não existe a luz sem as trevas. Então, no início, tudo era caos, calamidade, então Deus fez a luz, a ordem. Deus nos dá duas opções e nos mostra que mesmo que estejamos em trevas, Ele pode gerar luz e separar as trevas em nós, certo? Então, nós já sabemos, né, que o número 9 também é a gematria da palavra Emet, que significa verdade. Caso vocês não se lembrem, vocês podem voltar para a primeira aula onde nós falamos sobre a letra Aleph, que nós falamos sobre a palavra Emet, ok? Então, aqui nós temos uma verdade imutável, certo? Lembrando que a gematria da letra Tet também é 9. Então, nós temos uma verdade imutável. Existe Tov, mas também Ra. E Deus continua sendo Deus em meio a ambas as coisas. Quando nós escrevemos a letra Tet, nós temos um Tet, um Aleph e outro Tet. Então, aqui nós podemos ver mais uma vez que Yeshua faz a divisão entre o bem e o mal, os dois lados que possuem a letra Tet. Vocês podem ver, né? Tem um Tet do lado direito e um Tet do lado esquerdo, representando essa
essas duas coisas que nós vimos dentro dessa mesma letra, ok? Então, aqui a gente pode também lembrar de Moisés, certo? Moisés foi colocado dentro de um cesto. Lembrando da letra pictográfica, né, que é uma cobra dentro de um cesto. Moisés foi colocado dentro de um cesto escondido, certo? Lembrando que a letra T representa a bondade não revelada, né, prestes a ser revelada. E ele também foi, certo? Né, através dele, na verdade, coisas Tov e coisas Ra aconteceram, certo? Vieram sobre o Egito, até mesmo sobre o povo hebreu, né? Porque no deserto tiveram muitas coisas Tov, mas, infelizmente, Deus também teve que trazer algumas coisas Ra para que o povo voltasse a enxergar, né? Então, nós sabemos também que está escrito que nós devemos ser astutos como a serpente, certo? Então, nós temos duas coisas aqui em relação a Moisés. Ele foi colocado em um cesto e ele também teve de ser astuto como uma serpente. Então, ele teve de ser a letra Tet, certo? Agora, uma coisa assim importante, né? Vamos agora para nossa conclusão. Nós vimos mais uma vez que não existe o bem sem o mal ou o mal sem o bem. A gente ouve falar sobre isso, mas a gente não traz isso como uma verdade de fato, porque toda vez que a gente pensa no mal, em Ra, a gente pensa no inimigo, certo? Então, Deus criou o Ra, assim como criou o Tov. E ele teve de criar. Porque se existissem apenas as coisas Tov, a gente não saberia valorizar essas coisas. Porque, às vezes, muitas vezes, né, quando a gente pensa nas nossas lutas ou em coisas difíceis que nós estamos passando, em coisas Ra, nós pensamos diretamente no inimigo. O inimigo tá vindo diretamente contra mim, enfim. Mas a gente nunca pensa na possibilidade de que o Criador, né, de Tov e Ra pode estar trazendo Ra para quê? Para que eu enxergue Tov. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo para esclarecer mais isso. Você acorda todos os dias, mas isso é uma coisa comum, não é? Agora, quantas pessoas não acordam todos os dias? Então, a gente vê isso como algo Tov? Acordar todos os dias? Eu sei que algumas vezes a gente acorda e a gente para e pensa, acordei, vou ter que trabalhar, vou ter que... Enfim, e a gente murmura porque acordou. Então, às vezes, algumas coisas Ra precisam acontecer para que a gente comece a enxergar as coisas Tov. Coisas simples. Por quê? Porque se nós enxergamos coisas boas na simplicidade, aí sim Deus vai nos dar coisas boas no muito. Certo? Então, Deus é o Criador de Tov e de Ra. Certo? Então, nós temos que nos lembrar sempre disso. E em meio a todo o Ra que estiver acontecendo nas nossas vidas, nós precisamos entender o que Deus está querendo nos mostrar. Porque mesmo que seja o inimigo tentando contra nós, o Senhor vai sempre ter algo para nos ensinar. Sempre. Agora, você tem que escolher enxergar Tov no meio ao Ra. Certo? Então, nós vimos mais uma vez que Yeshua é a nossa ligação, a nossa divisão, perdão. E é aquele que pode nos trazer Tov em meio a tanto Ra, certo? Nós temos mais uma vez Shalom, né? Shalom. Shalom é você se sentir completo em Deus. É você saber que em meio a toda a tribulação, em meio a todo o Ra ao redor, existe um Tov. Existe Yeshua, existe Deus. Então, Shalom também tá dentro disso, sabe? Então, nós vemos tantas coisas no hebraico, tantas
tantos significados, tantas palavras e no final todas elas se ligam uma na outra, todas elas. E a gente não pode dizer que Deus deixou uma coisa sem sentido, porque, meu Deus do céu, tudo que ele deixou faz sentido, até o alfabeto. Que coisa louca, né? Uma única letra consegue nos dizer tanto sobre o que Deus deixou para nós. Então, você tem visto as coisas as coisas más, de um tov, ângulo de vista, ou de um bom ângulo de vista? Você tem aprendido com elas? Ou apenas murmurado e achado que é o inimigo? Usando isso de muleta, colocando a culpa nele para não mudar? O que você tem feito em relação a isso? Você tem escolhido ser que lado da letra Tet? Então, vou deixar vocês com essas perguntas, né, pra gente meditar. E eu espero que a aula tenha sido boa. Deus realmente se manifesta de todas as formas possíveis, mesmo quando a gente acha que estamos estudando apenas uma letra. Nós não estamos estudando apenas uma letra. Então, todas as vezes que você vir para estudar o hebraico, sempre ora, sabe? Porque o diabo vai realmente tentar tirar a tua atenção. Porque o que nós estamos aprendendo aqui é importantíssimo, nós vamos levar para a vida toda. Então, quero deixar isso para vocês e espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu gostei bastante. E que o Senhor esteja com vocês. Que Shalom, que é Shalom de Yeshua, esteja com vocês. Ok? Então, Shalom e até a semana que vem.